Meus amigos, o MPSP+, tem como convidada a doutora Janine, que atua na comarca de São Sebastião. Obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite, doutora. Eu queria começar a nossa entrevista pedindo que a senhora comentasse recente decisão judicial que obriga o município a garantir renda equivalente a um salário mínimo àqueles jovens que estão completando 18 anos e deixando os serviços de acolhimento. Qual a importância dessa providência? Obrigada pelo convite. Essa decisão ela é muito importante, né? Eu sou promotora aqui em São Sebastião na área da infância, então tem os abrigos, tem as crianças que estavam em situação de risco e adolescentes que são abrigados. E como todo mundo sabe, muitos deles, dependendo da idade, principalmente os adolescentes, se não tiver a chance de voltar para a família estruturada, para ir para uma adoção é muito difícil, né? Então, o que acontece com esses jovens, não só em São Paulo, mas no Brasil afora? Muitas das vezes eles ficam na casa de acolhimento, tem todo o auxílio do Poder Judiciário, do Poder Estatal, fiscalização do Ministério Público, mas quando completam 18 anos, eles são colocados, né, na vida, fora da casa, sem nenhum acompanhamento ou muitas das vezes nenhuma estrutura física e econômica para poderem fazer frente à vida, à juventude, à vida de adulto, né? Então essa é uma preocupação antiga nossa, a gente tem esse acompanhamento desses jovens e atualmente tinha em torno de 3 jovens já próximos de completar a maioridade e no trabalho do Ministério Público junto com o Poder Judiciário foi cobrado, né, a necessidade de dar um sustento, um apoio financeiro, não só um acompanhamento social, mas também um apoio financeiro para esse jovem poder entrar no mercado de trabalho e fazer frente à vida adulta. É muito importante destacar e entender que a Constituição protege, né, os direitos da criança e da juventude. Então, há de se ressaltar que todo o trabalho que é feito pelo Poder Público, pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, no acompanhamento de crianças e adolescentes acolhidos, ele vai se perder se não houver um auxílio posterior quando esse adolescente faz 18 anos e sai da casa de acolhimento. Isso pode se tornar praxe no município? Percebo que a senhora tem uma preocupação de evitar ruptura no serviço de atendimento quando o jovem completa 18 anos. Antes desse jovem fazer 18 anos, a gente já acompanha pelo menos há 2 anos pedindo para um plano de desacolhimento por maioridade. Tendo visto que 2 jovens recentemente completaram a maioridade, não era mais possível, né, esperar que o Poder Público enviasse projeto de lei. O Ministério Público, então, entrou com a ação de forma a garantir, né, tem que ser destacado isso, o trabalho que já vinha sendo feito. Um outro assunto. Em abril, e nós noticiamos isso aqui no site do MPSP, a senhora recomendou ao município que estruturasse o Conselho Municipal de Saúde. Por que a senhora está preocupada com essa questão, doutora? Essa questão, Cláudia, é uma questão, vou confessar, bem complexa, né? Por causa da pandemia, né, nós tivemos que deparar com uma situação nova, os órgãos tiveram que se estruturar para poderem trabalhar remotamente e ainda serem eficientes. E os órgãos da saúde, mais ainda. O Conselho Municipal de Saúde, ele fiscaliza e aponta a necessidade do poder público aplicar em certas áreas. E esse órgão, em São Sebastião, ele está sendo, muitas das vezes, prejudicado pela falta de recursos e estrutura. O Ministério Público já fez um trabalho intenso estruturando outros órgãos, como o Conselho Tutelar, como a Casa da Criança, como o Lar Vicentino para idosos, só que o Conselho Municipal de Saúde foi, ao longo do tempo, perdendo recursos. Então, eu posso te dizer que teve que mudar de prédio e, atualmente, que foi o que levou, né, a essa recomendação, foi se verificar que, por causa da pandemia, esse órgão não estava conseguindo fazer suas reuniões mensais. Por quê? De fiscalização do poder público, porque não tinha computadores e rede suficiente para que essas audiências, né, públicas e ainda essas reuniões do próprio conselho fossem realizadas através via online. Então, o próprio COMS, né, o Conselho Municipal de Saúde, acionou o Ministério Público e o Ministério Público, vendo a urgência dessa atuação, principalmente, né, por causa da pandemia. É um órgão de fiscalização da saúde que estava sendo impossibilitado de atuar na sua fiscalização porque não tinha os meios materiais. E isso quem tem que garantir é a Prefeitura Municipal de São Sebastião e por isso a necessidade dessa recomendação. Tratamos da questão da infância, da questão da juventude,
da questão da saúde. A minha pergunta é a seguinte, doutora: quanto tempo a senhora tem de carreira? A senhora tem notado, ao longo da sua trajetória na instituição, maior preocupação do poder público em relação às questões sociais? Ou o cenário é mais ou menos o mesmo, equivalente ao que a senhora encontrou quando ingressou na instituição? Cláudia, é uma questão difícil, novamente. Eu acho que tudo que envolve, né, os direitos sociais, por eles ainda estarem engatinhando, apesar do tempo da nossa Constituição, né, todo mundo que trabalha na área social, seja no Ministério Público, seja no Poder Público, seja junto aos órgãos do Poder Judiciário, verifica a dificuldade de a gente dar acesso e efetividade, né, a esses direitos constitucionais. Eu estou há 8 anos no Ministério Público e eu posso te dizer que isso depende muito da atuação do Ministério Público, conscientizando a sociedade e cobrando, tanto junto ao Poder Judiciário, mas também junto ao Poder Público, né, que tem essa atribuição constitucional de dar efetividade a esses direitos, para que eles sejam realmente efetivados. Eu vejo o movimento do poder público, sim, cada vez mais se propondo ou estando aberto para garantir, mas eu ainda vejo muita dificuldade de estruturação e de entender que é um direito, os direitos sociais, eles não podem ser concedidos em partes, porque um está altamente ligado ao outro, né? Como nós falamos da ação, do que adianta você falar cumprir minha obrigação, provir todas as necessidades da casa de acolhimento que está sob, né, a responsabilidade financeira do município. Mas quando o jovem completa 8 anos, o poder público entende que, na verdade, a necessidade do acompanhamento cessou. Então, existe essa dificuldade de conscientização, que é um trabalho contínuo, e que isso só vai andar para frente se esse investimento não cessar, né? Não pode descobrir uma área para cobrir outra, e muitas vezes, por falta de organização, pelo menos aqui em São Sebastião, eu posso afirmar que não é por falta de recursos, mas por falta de um planejamento a médio e longo prazo, muitas das vezes acontece isso, você querer descobrir uma área, um direito social para cobrir outro, e aí realmente fica muito difícil. Por isso, a atuação do Ministério Público, junto à conscientização da sociedade, para que a sociedade atue e traga ao Ministério Público, né, esses pleitos, para que a gente possa realmente cobrar, né, e fazer esses pleitos junto ao judiciário serem efetivados, se com o poder público, infelizmente, nem sempre é possível só conscientização. Muitas das vezes, uma ação judicial com a atuação firme do poder judiciário, né, junto com o Ministério Público, eu acho que é um meio de efetivação, sim, dos direitos sociais na nossa sociedade. Perfeito. Esses direitos sociais que a senhora mencionou na resposta, que, se não me engano, estão elencados no artigo 6º da Constituição, um dia ganharão concretude, materialidade? E qual o papel do Ministério Público nesse processo? Cláudio, eu acredito que sim, mas nós ainda temos uma longa estrada de lutas, né? E de atuação firme do Poder Judiciário e do Ministério Público, né? O Ministério Público, como todos sabem, ele tem essa atuação na sociedade, né? Uma atuação extra-autos, mas muitas das vezes, nem sempre nessa atuação a gente consegue, né, todos os fins que nós almejamos junto à sociedade, de conscientização e de concretude desses direitos. Eu acredito sim que é possível, mas o mais importante é a conscientização da sociedade de que esses direitos são direitos constitucionais e devem ser exigidos, né? Tem que ter essa conscientização. Eu falo isso por quê? Porque muitas das vezes existe essa falta de conscientização, existe essa falta de você se apoderar de um direito que a Constituição te dá e cobrar ele, seja junto ao poder público, seja levando essa questão ao Ministério Público e o Ministério Público acionando tanto o poder público como os órgãos judiciários. Então, eu acredito sim, mas a estrada é uma estrada longa e é uma estrada que exige uma atuação muito firme do Ministério Público. A gente não pode retroceder, pelo contrário, por toda a dificuldade, né, principalmente a situação do país, eu acho que influencia muito nisso, mas a gente não pode retroceder não, porque eu vejo que a gente está aos pouquinhos alcançando alguns estados mais para frente. E eu te digo isso, e da importância até da comunicação, Cláudia, até desse trabalho do Ministério Público, de divulgação do trabalho, porque a gente, muitas das vezes, eu falo por mim mesma, a gente toma conhecimento de, olha, é possível, muitas das vezes, a gente conseguir uma decisão judicial ou conseguir uma atuação junto ao Poder Público,
que o colega conseguiu e aquilo acende uma janelinha, né? Atualmente isso aconteceu com uma colega também, Jandira, que vocês publicaram. Então, eu acho muito importante essa comunicação, essa conscientização, essa publicidade do papel do Ministério Público na sociedade para dar concretude a esses direitos sociais. Exato, doutora. O papel da comunicação é fazer a prestação de contas acerca da atuação do Ministério Público, que a senhora representa tão bem aí na comarca de São Sebastião. Mais uma vez agradeço a sua gentileza por nos conceder essa entrevista. Até uma próxima oportunidade. É um prazer e continue fazendo esse trabalho, porque eu acredito que esse trabalho também da publicidade é um trabalho do Ministério Público em dar satisfação, né, em demonstrar o nosso trabalho junto à sociedade. Obrigada pela oportunidade e um bom dia para vocês. E aí, você gostou do programa? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, youtube.com/mpspoficial. Aproveite e siga também o MPSP nas outras redes. Instagram, MPSP_oficial. Twitter, MPSP_oficial. E Facebook, MPSP.oficial.